A gente está aqui para mais uma edição do Bate-Papo Científico na Saraiva, que acontece toda primeira sexta-feira, né, de cada mês. Quem já esteve aqui antes pode estar estranhando o mediador, né, mas o professor Carlos Alberto está fora do país, um compromisso que eu já tinha. E hoje eu vou mediar a palestra do professor Marcelo Fernandes. Tá? Meu nome é Samuel, sou professor aqui do IFRN, da Diretoria de Ciências. Bem, sem mais delongas, tá? O nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Augusto Costa Fernandes. Ele é professor do Departamento de Computação e Automação da UFRN, tá? Graduado em Engenharia Elétrica e mestre em Engenharia Elétrica pela UFRN, tá? Doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp e vem de um pós-doutorado mais ou menos recente no King's College em Londres. Tá? O professor Marcelo tem uma experiência larga, profissional, né? O currículo dele tem várias funções diferentes e ele começou estagiando na extinta Telerne, né? Só os mais velhos aqui sabem o que era a Telerne, né? Atualmente é professor da UFRN, mas já teve passagens por diversas instituições, entre elas, dignas de muita nota, foi pesquisador da Unicamp e da Embrapa. Tá? O professor Marcelo é muito ativo academicamente. Tá? Ele atualmente tem 8 projetos ativos nas suas áreas de interesse, né, que são inteligência artificial, sistemas embarcados e sistemas de telecomunicações. E para quem teve a curiosidade de olhar, ele tem 2 projetos que estão bastante em evidência. Um é um dispositivo para detecção de tumores e o outro é um que se chama de internet tátil, luva tátil para a internet. Depois pode explicar melhor, tá? Mas hoje ele está aqui especificamente para falar conosco sobre inteligência artificial. Tá? Só pelo número na plateia já fica evidente que o assunto é interessante, é um assunto do nosso tempo, tá? E para iniciar essa nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para o professor Marcelo que é bem geral, porque o mediador é razoavelmente ignorante no tema. Para quem trabalha em inteligência artificial, Marcelo, o que é inteligência? Boa pergunta sua, porque a inteligência não artificial é uma questão muito difícil de explicar, né? Porque você não tem muitos parâmetros aí. Você pode dizer que uma pessoa é inteligente porque ela tem alguma habilidade matemática, mas Beethoven era inteligente, ele não tinha habilidade matemática, mas tinha outras habilidades, né? Na verdade, esse nome, inteligência artificial, talvez não é um nome muito interessante ou bom para a questão de IA, né? Para a questão de inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, dentro do contexto artificial, agora saindo do contexto biológico, vamos assim dizer, a definição aí que a gente vem tratando de inteligência artificial é você ter sistemas computacionais que consigam tomar decisões sozinhos, assim, por si só. Tá? A gente ainda está muito distante do que a gente vê no cinema. Tá? Mas, de qualquer forma, essa coisa entrou no linguajar do dia a dia. Hoje é comum você assistir lá uma reportagem na Globo ou na Globo News e algum repórter falar sobre inteligência artificial, aprendizagem de máquina e etc. Né? Então, assim, resumindo, né, eu dei uma volta, mas a inteligência humana, biológica, é difícil, eu acho que não tem definição. E do ponto de vista de inteligência artificial, a ideia é você ter máquinas computacionais com essa capacidade aí de tomar decisões por elas, né? E a gente não tem mais aí um ser humano aí tomando essas decisões, né? Vou pegar agora um exemplo simples, que é a questão do automóvel, né? Quando a gente dirige, a gente está tomando ali a decisão de ir para a direita ou para a esquerda. E quando você tem um carro autônomo, quem está tomando a decisão ali é a máquina, né? Você apenas diz, olha, eu só quero ir para o destino A e do destino A até o destino B, né? E a máquina ali, ela está tomando decisões ali baseadas em uma série de informações, né? Sim, então tem uma coisa que me intriga, que é o seguinte, a gente tem até alguns aqui programam e a gente tem especificamente uns alunos aqui de informática. Quando a gente escreve um código,
você está dizendo o que ele vai fazer, mas é ele que vai tomar a decisão em algum momento. Assim, a minha pergunta mais fundamental é o seguinte: a partir de que momento você considera que um código é ou não inteligente? Tá, então... Um código, seja ele software ou hardware, né? Tá. E essa questão que você colocou é bastante interessante. Porque assim, eu só vou tentar dar um contexto para te responder, tá? Hoje, quando você fala de a inteligência artificial, você tem 4 grandes famílias, tá? Que é o que a gente chama, uma delas, que está muito em evidência, mas muito, e é uma coisa que vai ficar no dia a dia das pessoas aí, daqui a pouco eu posso falar sobre isso, é a questão que é a machine learning, ou aprendizagem de máquina, tá? Essa é uma linha, daqui a pouco eu volto nela, que eu vou explicar. Uma outra linha é o que a gente chama de sistemas baseados em sistemas especialistas ou baseados em regras, que isso está muito perto da programação cotidiana, e essa que a gente tem até agora. Uma outra linha é o que a gente chama de processamento natural de linguagem. A gente já tem usado isso. Toda vez que a gente está digitando hoje, a própria máquina já diz para você: olha, usa tal palavra, porque eu já sei que você vai digitar, né? Ela já está até influenciando, né? A gente está digitando até menos, porque a máquina está dizendo: olha, né? Ela está deixando a gente usar menos palavras. Exato, é verdade. Não fala isso. Exato. E uma outra linha, o que a gente chama de meta-heurística, que são as técnicas baseadas em busca. Tá, mas na primeira linha, que é o que a gente fala hoje de aprendizagem de máquina, ou que o pessoal tem chamado aí de machine learning, a ideia é você não cria mais um programa de computador para resolver um problema. Você não codifica mais como você codificava. Você tem uma técnica padrão, um algoritmo pronto, um programa de computador pronto, que você até pode enxergar agora, no primeiro momento, como uma caixa preta. E ele simplesmente aprende a partir de dados de entrada e dados de saída. Tá? Então você não programa mais ele. O que você faz é treinar esse programa de computador. Então, enquanto o seu aluno lá, para resolver um problema, ele cria lá um programa de computador, o meu aluno lá, para resolver um problema, ele tem um programa já pronto lá e ele vai simplesmente treinar esse código a partir de entradas e saídas, né? Por exemplo, se eu quero fazer um sistema que faça detecção de câncer, baseado, por exemplo, em uma imagem de sinal do câncer de pele, basta que eu treine esse programa com várias informações aí que eu já tenha a priori. E aí ele tem a capacidade de aprender como detectar. Entendeu? Então, a ideia é: eu não mais me preocupo em criar o código. Existe um código pronto, o que eu faço é treinar o código. E isso vai ficar muito, mas muito comum nos próximos anos. Vocês vão ter lá, sei lá, o funcionário lá da TV a cabo vai chegar na casa de vocês e vai falar: olha, quer dizer, sei lá, o seu equipamento lá de TV a cabo vai estar com problema, você liga lá para a TV a cabo e aí o técnico chega lá e diga: realmente, eu vou ter que retreinar o equipamento. Porque ele não está funcionando bem, então eu vou ter que retreinar o equipamento. Ou seja, você vai numa concessionária e você vai escutar, mas isso efetivamente, você vai escutar isso, né? O mecânico diz: realmente a gente vai ter que precisar retreinar aqui o sistema de injeção do seu automóvel, porque ele não está funcionando bem. Então, essa ideia de treinar o algoritmo, né? Ou treinar um programa de computador está dentro, né, dessa linha de machine learning, que é a linha talvez mais expressiva hoje aí de inteligência artificial. Então você entende como mudou o paradigma agora? Eu estou muito mais preocupado em arranjar dados para treinar isso do que efetivamente criar um programa de computador ali do zero para resolver um dado problema. Então, eu posso esperar, a gente está longe disso, mas eu posso esperar que num futuro médio, como Stephen Hawking nos alertou antes de morrer, que a gente tem que temer esses códigos, porque, pelo que você está falando, eu estou imaginando o seguinte: quando você treina esse código, ele cresce, ele se codifica mais ainda, ele cria mais partes do código, como uma coisa viva. Bom, eu estou tentando explorar você, para que as pessoas entendam, até eu não entendo tanto, assim, o que é que exatamente acontece nisso que você chamou de caixa preta?
A gente sabe que não é. Eu vou tentar, bom, eu vou mostrar um exemplo e aí vocês aí tomem algumas decisões a respeito disso. A IBM tem uma ferramenta, tem um produto hoje que ela vende chamada de Watson. O Watson, na realidade, é a ferramenta de inteligência artificial da IBM. Eu até tive a oportunidade, ano passado eu estive em São Francisco e visitei lá a IBM e tal. E o Watson o que é o Watson? É um nome que ele deu para vários computadores, né? Um sistema computacional que a IBM tem, e tem vários algoritmos ali de IA, várias técnicas de IA. E recentemente o Watson, o que ele fez? Ele ajudou um pesquisador a descobrir 4 princípios ativos ou mais para resolver uma dada doença. E o que o Watson fez? O Watson leu milhares e milhares de artigos científicos em poucas semanas. Pegou dados, procurando nesses artigos científicos alguns princípios ativos para resolver uma dada doença. Ele leu tudo, assim, ele leu uma velocidade absurda que nem eu, nem você, nem qualquer pesquisador vai conseguir ler nessa velocidade. E aí o Watson, depois de uma semana, selecionou 4 princípios ativos, e o pesquisador que estava trabalhando com o Watson, porque o Watson é um IA, mas ele estava efetivamente cooperando com o pesquisador testou os 4 e realmente 2 funcionaram lá efetivamente no tratamento da doença. Esse artigo foi publicado na Nature e o coautor do artigo foi o Watson. Essa inteligência artificial ela foi coautor do artigo lá do trabalho. A questão agora é o seguinte, é que o Watson vai começar a pegar os trabalhos dele e vai citar ele próprio. E aí eu realmente não sei porque ele vai começar a tirar realmente a questão humana do processo, né? Porque ele vai... A produção de conhecimento. Ele vai começar a produzir a inteligência artificial vai começar a... E isso não é uma coisa futurística, não, isso é uma coisa... Agora, real. Né? E aí vocês pensem um pouco nisso, quer dizer, a própria inteligência artificial está produzindo conhecimento e ela mesma ali, daqui a pouco você vai ter quem é o maior pesquisador do mundo? É o Watson. Não dá para competir com o Watson. Não dá. Como não dá mais para competir com jogadores de xadrez. Isso, exatamente. Faz um tempo, né? E isso tem um certo viés perigoso realmente, né? Vou sair desse aspecto e vou para um outro aspecto que é hoje que a gente tem usado muito de reconhecimento facial nos aeroportos. Então, hoje você vai para algum aeroporto grande, você vai chegando ali em Londres, você vai vendo lá aquelas câmeras pegando ali e ela está fazendo detecção facial ali, está vendo você e está varrendo, porque de uma forma ou de outra, a gente está nas redes sociais, né? Mesmo que você não tenha um Facebook, alguém já tirou uma fotografia sua e colocou ali, etc. E essas técnicas de IA que estão tentando reconhecer, sei lá, como é que é? Pessoas, eu esqueci a palavra agora, terroristas. Essas inteligências artificiais, elas foram treinadas com um histórico de terroristas que já existiram. E qual é a cara de um terrorista efetivamente? Qual é a cara que a gente acha que é de um terrorista? Isso é perigoso, porque existe um senso comum que um terrorista talvez é um cara que tem uma cara talvez aí um pouco árabe, tem uma barba, e isso é perigoso, porque a própria inteligência artificial aprendeu os preconceitos naturais que o ser humano tem. Só bem mais rápido que a gente. Né? Bem mais rápido. Então esse é o perigo dessa história, né? E é uma coisa talvez um pouco sem controle, né? Porque a gente sabe que tem grandes players aí, né? Google, Microsoft, Intel, que colocam muito dinheiro nisso e isso vai crescer muito rápido, né? Tem uma coisa que é mais ou menos recente, eu não vou lembrar exatamente de qual foi, mas a gente teve uma queda de avião, acho que o ano passado, esse da Boeing que foi virado de circulação. Sim. Aquilo era um IA. Uma coisa que... Só para contextualizar, não sei se todo mundo lembra, que tem um avião da Boeing que está sendo retirado de circulação de várias companhias, porque causou 2 acidentes. E a especulação, ou pelo menos eu
O que eu vi é que um componente de software, que eu imaginei que fosse inteligência artificial, era que forçou a queda dos aviões. Não, mas não tem relação não. Mas talvez uma das questões, eu acho que a gente ainda não se tocou é que os automóveis, os aviões, eles são praticamente eletrônica, são sistemas de software, né? A gente não tem mais um problema lá mecânico lá de sei lá, a gente tem problemas de bugs, né, nos automóveis, etc. Então, há muito tempo que os acidentes aéreos já são problemas de software, há muito tempo. Bom, não sei que lembra de um acidente muito trágico aqui no Brasil, de um avião da TAM, aqui em São Paulo, que passou direto, tentou pousar ali no aeroporto ali de Congonhas, né? Passou direto. Aquilo não está relacionado com inteligência artificial, mas está relacionado com um problema de software, efetivamente, né? Um sistema computacional ali, né? Então, uma coisa que vai acontecer muito daqui, sei lá, talvez em 15 anos, é que quem vai fazer todo esse serviço de construção de edifícios vão ser robôs, né? Então, efetivamente, se um edifício cair, quem que vai ser a culpa, né? De quem vai ser a culpa? Você vai culpar um robô? Né? Você vai prender um robô? Eu estou falando uma coisa que talvez parece ficção científica, mas não é ficção, né? Hoje em dia, quem liga para a gente para fazer cobrança e etc., quem está ligando para o celular da gente não é mais pessoas. Antigamente, num call center, você tinha lá funcionários ligando efetivamente. Quem liga para você hoje é uma IA. E mais ainda, ela fala ainda. Você vê exatamente pela voz que é uma coisa sintetizada ali. Olá, aí dá um tempo. Marcelo Augusto, como você está? Não é mais uma pessoa ali. Tecleando. Se não é você, tecleando. Isso, exato. Parece até dinheiro. Antigamente até as pessoas ficavam com vergonha de desligar, porque era uma pessoa que estava do outro lado. Mas hoje não tem mais isso, né? Exatamente. Eu gosto de especular sobre esse lado mais assustador, porque sempre que uma tecnologia nova vem, os detratores de tecnologia sempre apelam para o que é de mais sombrio. Né? Os robôs vão matar a gente, vão derrubar os aviões, vão tomar nossos empregos, né? E isso, bom, pelo menos a parte dos empregos é verdade. Até que ponto a gente tem que esperar uma revolução no mercado de trabalho por conta de IAs? Bom, isso é fato. Isso é um caminho sem volta, efetivo, né? A inteligência artificial ela vai realmente tomar vagas de emprego, né? Mas talvez, algumas pessoas falam que esse é um processo natural, porque a gente aqui não viveu ali na Revolução Industrial, ali no início ali do século XIX, talvez ali quando começou a ter a Revolução Industrial, onde você teve também uma mudança ali de trabalho por algumas máquinas. Bom, mas coisas hoje que são muito automatizadas, ou são muito automáticas, ou até trabalhos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu vou falar com cuidado, tá? Mas trabalhos onde você simplesmente analisa imagens, por exemplo, hoje isso você consegue ter uma acurácia muito grande, uma precisão muito grande, quando uma inteligência artificial analisa, tá? Eu até brinco, tem um pai de um colega dos meus filhos, né, que ele trabalha na Petrobras e analisa a imagem. Como ele é próximo, eu brinco com ele: olha, vá, se aposente logo, porque você está aí, né? Não vai existir o seu substituto, né? Mas não tenho dúvida, né? Então, na parte jurídica, né, hoje mesmo eu dou várias disciplinas na Universidade de Inteligência Artificial, e eu brinco até com os alunos. Hoje eu cheguei de manhã e falei: meu advogado eletrônico, porque eu entrei ontem com a petição com uma IA, né, e ele agora está me cobrando muito caro e etc. Né? Porque eu não tenho dúvida que você vai ter advogados que vão ser IA. Eu não sei se
você vai ter alguma coisa que vai regulamentar, que você vai precisar ter um advogado físico para essa IA entrar nesse negócio, mas que isso vai existir. Eu não, assim, não, é uma questão de tempo, né? Acho que a gente está vivendo isso, porque a resolução de conflitos ela já está migrando dos tribunais para as interfaces de web, né? Exatamente. Você reclama de alguma coisa, não sei se é um IA que resolve, mas assim, alguém que não um advogado e um juiz estão resolvendo para você, né? Isso. Então, essas linhas, quer dizer, a área médica também vai sofrer uma revolução muito grande, né? Porque você vai ter várias análises que vão ser feitas aí por máquina, mas o que eu quero dizer é que a questão de emprego vai mudar. Agora, afirmar efetivamente que você vai ter você vai perder, talvez agora vai existir um transitório, né? Que você vai perder e vai forçar com que as pessoas mudem talvez de tipos de emprego, né? Porque isso é uma coisa natural. Eu não sei assim, porque a gente não tem essa vivência aí de 100 anos atrás, onde também existiram também essas revoluções, né? Essas revoluções aí computacionais, vamos assim dizer, né? E claro, sei lá, daqui a 15 anos vocês vão ter, a gente vai ter, né? Não porque a gente queira, mas porque o seu vizinho vai comprar, a sua filha vai comprar, alguém vai comprar e vai dizer que é muito bom e você vai consumir isso. E aí você vai ter uma assistente pessoal em casa, você vai ter câmeras em casa, e aí você acorda de manhã e a sua assistente pessoal, que é uma IA, ela já fala: olha, Marcela, eu já estou observando aí que você está com a sua cintura está mais larga, era interessante você começar a fazer exercício, faz tempo que você não faz aí, não come frutas, porque eu estou observando aqui na geladeira e tem pouca, a frequência que você compra fruta é pequena. Eu já observei pela sua urina, porque vai ter um sensor lá vai ter. E eu tenho observado pela sua urina que você também não está bem, a sua glicose está baixa e tal. Você pediu uma pizza, né? Mas a pizza que já vai vir, eu já mudei, porque você pediu uma pizza de calabresa e eu pedi uma pizza de brócolis para você. Licença, voltando essa questão que você está falando sobre os empregos e tal, eles vão tirar, comercializar. Por exemplo, isso é uma coisa que já acontecia, porque antes, quando de ter livros impressos, as pessoas escreviam e tal, sempre foi uma coisa que começou naturalmente. Como a gente tem como saber que isso vai ser uma coisa que não vai ser predatória ou que vai prejudicar a sociedade? Que vai ser tipo, como já existiu? Olha, tudo assim, eu sou uma pessoa que tem uma certa experiência, mas tem pessoas aqui que têm mais experiência do que eu, mas tudo que acontece sempre tem dois lados. As pessoas às vezes vão para um lado predatório, mas tem também um lado positivo disso. Então, sempre tem um lado positivo e um lado negativo, seja uma questão de emprego, seja uma questão de você deixar de fazer alguma coisa, né? Então, tudo vai ter dois lados, assim, né? Então, não dá para afirmar isso, mas nada só tem coisas positivas ou só tem coisas negativas, né? Entenda, eu estudo inteligência artificial, dou várias disciplinas lá de inteligência artificial, mas eu sou bastante crítico lá com os alunos, né, e etc, porque também tem um outro lado desse negócio, né? Então vai ter um lado positivo e negativo aí associado a essas coisas. Acho que só para complementar, porque eu estou vendo aqui que todas as gerações estão aqui, né? E eu tive a experiência de chegar, eu trabalho no órgão profissional, fiscalização profissional, e eu trabalho necessariamente na área de fiscalização também, na área de fiscalização. E há 20 anos eu faço a mesma coisa, e durante esses últimos anos eu abri talvez 10 mil processos manuais. Nós adquirimos um sistema que já chegou no nosso, e é muito computador do Big Data, onde ele, em menos de um minuto, ele abriu 20 mil. Ou quer dizer, ele fez o que eu fiz em 20 anos, ele fez em um dia e pegou 20 mil empresas de uma vez só. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu já entendi o que é essa inteligência artificial no meu mundo do trabalho, né? E o que mudou não foi ele me substituiu.
mas eu tive que desenvolver algumas outras habilidades que eu precisava. Antigamente eu precisava ter a habilidade de pesquisar mais. Hoje eu tenho que ter a habilidade mais de análise. Então a minha habilidade, a minha competência teve que se adaptar para poder acompanhar e pegar essa coisa boa que veio da tecnologia. Né? Então, eu estou na lista dos profissionais que até 2030 como advogado vão desaparecer, eu vou ter que se remodelar, porque eu sou de administração. Né? Então eu vi que a administração, direito, contabilidade, medicina, ou vão desaparecer ou vão mudar em certo ponto. E eu acho que esse mudar em certo ponto é exatamente o que já aconteceu comigo no ano passado. Então eu acho que a inteligência artificial não deve ser assustadora, ela deve ser encarada como uma transição que passou os mais antigos da Revolução Industrial, como você falou. Assim, desaparecer é uma palavra muito forte, né? Por exemplo, assim, em ciência, assim, as coisas não assim, nada é muito abrupto, né? A gente não tem uma coisa aqui. Então, as coisas vão mudar. Vai haver transformações. Você vai se preocupar, então, agora numa coisa mais de análise do que antes você poderia fazer uma coisa mais manual e agora você vai analisar mais profundamente. Olha o ganho que isso vai trazer também para a medicina, né? Porque você vai ter resultados mais rápidos e agora os médicos podem fazer outras análises, né? Podem ter outras... você vai chegar... Ou se você não chegar a uma certa cura, você vai melhorar muito, né, a situação de um dado paciente e etc. Né? Câncer, por exemplo, é uma das coisas que vai haver uma revolução muito grande no tratamento já existe, mas vai haver muito, porque o tratamento de câncer, ele tem muito, assim, olha, eu não sou médico, né, mas eu já tive uma experiência com, né, da minha mãe, né, com a questão do câncer, e eu via no final ali do tratamento que os médicos ali tentando uma coisa cega, né, não, muda a medicação. Então, isso. Então, você imagina agora um sistema computacional que consegue varrer todas as experiências de milhares de pacientes que já testaram vários medicamentos. E aí pode chegar para um dado médico e falar, olha, vai por esse caminho, porque eu já varri aqui 20 mil, 40 mil, né, pacientes aqui e eu vi que esse caminho aqui não é o caminho interessante, né? Então isso é uma coisa... Deixa eu tirar o foco do terror sobre o futuro para aterrorizar os meus colegas professores. Imagina, qual é a chance de, em breve, um IA substituir os professores? Tranquila, porque eu aposto nisso. Eu aposto que isso vai acontecer. Você agora pegou, né? Eu aposto que isso vai acontecer. Porque não para coisas muito simples. Porque agora eu estava falando da profissão dos outros, né? É fácil, né? É fácil falar dos outros, Você fala dos outros, olha, o seu trabalho, se preocupe, né? Mas é engraçado, essa semana até a gente estava discutindo aí, acho, com alguns alunos sobre isso. Assim, é engraçado porque os alunos já mudaram o perfil dele, né? Então os alunos em si também já fizeram os professores já evoluírem muito, porque você já tem um perfil de aluno hoje completamente diferente, aí vai ter outros, né? Eu acredito assim que para essa questão dos professores, talvez essa parte do auxílio, né? Talvez de uma informação mais básica aí, você talvez tenha uma máquina, mas talvez você precise ainda de uma coisa humana ali, né? Porque ensinar não é efetivamente só passar ali conhecimento, né? Tem uma coisa maior ali, né? Não é uma coisa muito automática, né? Eu acho que trabalhos automáticos vão ter mudanças abruptas, né? Quando você fala de um sistema de um IA que analisa milhares de coisas em uma semana, eu posso pensar num IA que analisa centenas de metros de ensino e escolhe rapidamente entendeu? Para tratar aquele aluno especificamente e o outro aluno que sempre está aqui, claro, está aqui, cada um vai ter um ensino individualizado, personalizado, porque aquele IA
escolheu aquilo ali. E o professor, convenhamos, ele não vai ter mais a mesma importância que a palavra professor concede, né? Mas talvez isso aí fosse um bom caminho, e aí você sairia talvez dessa questão de ser professor e ser tutor, por exemplo, dos alunos lá. Então, algumas universidades, por exemplo, na Inglaterra tem muito disso, né? Cada professor tem um conjunto de ele é tutor de alguns alunos, né? E muitas vezes o ensino é personalizado. O aluno lá tem um assunto, vai estudando ali, e quando ele tem dúvida, ou quando ele vai alguma coisa, ele vai lá para o tutor e conversa com o tutor, né? Então, por exemplo, algumas disciplinas, eu só vou trazer um exemplo, mas eu tenho algumas disciplinas de pós-graduação que muitas vezes são 4 alunos que estão cursando a disciplina. Então, o que eu faço muitas vezes é dar aula personalizada. Eu marco um dia, você vem um dia aqui na minha sala e a gente vai discutir sobre o assunto, né? O pessoal que tem uma metodologia hoje que a gente chama de aula invertida, né? Onde você dá o assunto para o aluno e no outro dia você discute com o aluno e ele conversa ali com você. Então talvez isso seja bom, porque também essa ideia, esse esquema que a gente tem de professor falando ali, isso é um negócio que não funciona muito, a gente já sabe que isso, né? Morreu, né? Isso já é uma coisa que não Vai ser funciona. possível massificar isso? Vai ser possível? Massificar. Ma- Se tem uma sala com 50 alunos, como é que ele vai conseguir computar que são 50 pessoas diferentes? Entendeu? Como é que vai passar a melhor metodologia para 50 pessoas? Bom, vamos... Talvez atravessar o Vou pegar um exemplo aqui para você ver como você conhece detectar, que isso é uma coisa sua, detectar sua personalidade por pouca coisa, né? A Porto Seguro agora, estou fazendo propaganda não, tá? Mas você está escutando, eu não sei se vocês já escutaram no rádio, Análise de risco, né? que a Porto Seguro agora tem um aplicativo para fazer seguro. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Como é que é o aplicativo? Você baixa o seu aplicativo no celular e em 2 semanas, com o seu aplicativo dentro do carro, existe uma machine learning ali, uma IA, você dirigindo normalmente, você deixa o seu celular em qualquer local do carro. Em 2 semanas ali, ou em 3 semanas, a Porto Seguro extrai o seu perfil de direção. E você pode, mesmo você dirigindo ali educadamente, só pelas 3 semanas para tentar enganar, você vai ser você mesmo uma hora. E ela descobre o seu perfil e dá um seguro personalizado. E é mais barato até, porque ela consegue extrair a sua característica, quem você é ali. Tem uma técnica ali de IA e detecta. Estou perdido nesse negócio. Tá, né? Porque você é você pelo que você age. Então, você rapidamente, com algumas câmeras numa sala de aula, você poderia pegar o perfil realmente de 50, 100 alunos ali em 3 semanas, em 4 semanas, e já detectar que tal aluno lá tem tal problema e etc, e etc. Aí dá para fazer isso. Hoje eu consigo, por exemplo, pela sua face, estimar a sua idade, estimar se você está triste, se você está feliz ou etc, só detectando a sua face. Se eu consigo só pelo seu hábito de tirar o telefone e fazer isso no telefone, etc. Algumas pessoas conversam com o telefone, outras pessoas... Só fazendo isso eu consigo tirar perfis seus, assim, perfis tanto sociais, clínicos e etc, etc. Isso que eu ia perguntar. Etc. Que doença um IA, olhando para mim, pode descobrir? O que o pessoal tem feito hoje, né? Então a gente tem tudo que é imagem hoje a gente tem feito por IA. Tudo que é alguma coisa de análise de imagem você já consegue fazer bem com IA, e aí você consegue auxiliar muitos médicos, porque muitas vezes, em vez de ele tentar mandar você fazer um exame mais incisivo, ele já tem uma segunda opinião. Bom, hoje eu também consigo detectar comportamento. Existe uma área da IA chamada de Sentimental Analysis, análise sentimental. Então você consegue detectar comportamentos por escrita, pelo seu movimento aqui, pelas suas ações, né? Eu já vi que o psicólogo também está correndo riscos aí. Não,
psicólogo não está correndo risco, ele tem uma outra ferramenta lá que vai ajudar ele ali e vai inferir. Ele vai precisar aprender machine learning. O risco é as pessoas deixarem de ir para o psicólogo real lá e ficarem só nas máquinas, né? Pode pesquisar no Google já, qualquer vez do mapa. Isso, pronto. Então você vai ter agora uma ferramenta, porque a Google vai querer vender isso, os psicólogos não vão querer, mas ela vai querer, né? E ela vai pegar ali a sua face e vai conversar, e ali ele já vai tirar as suas informações baseadas ali no que você faz e etc. Eu não reparava que você usou, mas você disse que ensinar não é uma coisa tão sistemática e que os professores acabariam estudando tutores porque uma inteligência artificial não conseguiria fazer esse trabalho específico que seria muito ruim. Eu queria saber qual é a possibilidade de, não tão distante, uma inteligência artificial aprender tarefas mais subjetivas, tipo escrever um livro, governar uma cidade, fazer uma música, ou até ser um tutor, em vez de só um professor. Boa, né? Sua questão como de... esse treinamento aconteceria? Eu não consigo... Deixa eu só fazer no meio de campo. Você considera governar algo subjetivo? Eu poderia... hoje a gente já tem muita coisa porque tem uma linha que o pessoal chama hoje de cidades inteligentes, né? Que não é uma coisa, que não é inteligência artificial, mas você pode usar a inteligência artificial. Então, você tem uma cidade hoje como Londres, por exemplo, hoje você tem muita IA rodando ali, porque você tem muita câmera, isso ajuda muito. E você tem um gerenciamento, uma ajuda de análise de risco já quase que toda feita por máquina, né? As decisões ainda são humanas, mas, por exemplo, hoje você consegue detectar facilmente, olhando as câmeras, acidentes, né? Você consegue, e aí automaticamente você já aciona ali uma ambulância e etc, né? Você já consegue detectar se um dado bueiro já está com algum problema, ou se existe algum vazamento de gás em alguma região. Então, nesse aspecto de gerenciamento, você já consegue ter uma IA. Mas, por exemplo, quantos policiais vão precisar ir, né, ou quantas ambulâncias vão precisar ir para aquela ocorrência que aconteceu na estrada, por exemplo, porque a IA detectou que já houve um acidente, isso ainda cabe de decisões humanas ainda, né? Isso do ponto de vista de cidades, né? Então, né, gerenciar uma cidade tem muita coisa que você consegue fazer com máquina, né, com inteligência artificial. Aí, arte já é uma coisa muito interessante, assim, porque falar para você que é possível ter um robô artista, eu poderia acreditar que sim. Daqui a alguns anos a gente pode ter um robô artista, um robô que aprenda a tocar, que aprenda a compor. Mas entenda, ele não vai talvez compor melhor que um outro artista. Ele é vai ser um artista, né? Porque essa questão da arte é uma coisa mais profunda, tal, e etc. Escrever um livro, talvez um livro técnico, talvez ele consiga combinar, né? Combinar as palavras, combinar a experiência humana. Porque tudo que você consegue hoje, se você tem dados, você consegue treinar e consegue fazer com que esse algoritmo, esse sistema computacional aprenda. Então, se você der ali toda a informação passada ali de um autor, talvez de como escrever um livro, é provável que ele aprenda, né? É interessante falar sobre isso, porque existe um site que usa a inteligência artificial para compor músicas, e a música fica tocando o tempo todo. E como é que ela fez isso? Ela aprendeu várias escalas, vários tipos de escalas musicais e padrões mesmo, tipo ritmos. E é um site que você escolhe, inclusive, o gênero da música que você quer ouvir, e a música é gerada automaticamente e fica tocando 24 horas por dia. E outra coisa também, eu estive recentemente no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que é um festival que mistura tecnologia com arte, e lá tinha uma TV que mostrava como se fosse um sonho sendo gerado automaticamente por inteligência artificial. Era como se fosse uma animação, e eu queria ler mais sobre essa obra em específico. Se eu puder pesquisar depois, eu posso pesquisar e falar
Eu acho até que assim, o que a inteligência artificial vai convergir, ela vai convergir para o que a gente é, porque ela vai aprender com base no que a gente fez ou o que a gente faz, né? Não tem esse temor todo aí, as pessoas têm um temor grande às vezes de, mas porque máquinas, talvez porque a gente tem um histórico aí de talvez algumas literaturas, né, que fizeram previsões que máquinas, mas as máquinas, as IAs, elas vão aprender o que a gente fez, o histórico que a gente tem, né, porque elas treinam, elas aprendem, né, então elas vão compor como a gente compõe, né. E você falou, e elas vão, e vai haver uma evolução disso? Vai haver, né? E, talvez, e aí você vai ter uma máquina, como o caso do Watson, né? Conversando com ele mesmo lá e dizendo, olha, agora eu vou evoluir mais, e etc. Né? Mas elas vão ser o que a gente é, assim, porque elas vão, essas máquinas, ou essas técnicas, elas vão aprender durante um todo histórico aí da humanidade, né? Não tem muita, né? É porque assim, a gente tem um certo medo de uma coisa que a gente não conhece, e essa ideia de conviver quando eu estou falando de conviver com máquinas, máquinas é uma coisa abstrata, porque não necessariamente esse robô vai ser um robô físico aqui, que vai estar aqui, né, um bonequinho e tal, e etc. Poderia ser? É? Poderá ser, né? Um robôzinho que estará aqui conversando com todos nós. Eu acho que no Japão, inclusive, já é presente. Poderia Existem ser. feiras que já mostram os robôs, né? E com um total movimento sincronizado. E a outra coisa, eu tenho uma pergunta, a questão das disciplinas. Essa disciplina de IA, no futuro, seria interessante ser obrigatória em todas as profissões. Porque aí acaba o temor diminuindo um pouquinho, e o profissional que é especialista, que vai se tornar especialista no assunto, pode até ajudar os profissionais que constroem a inteligência artificial. Eu vou fazer uma defesa do meu peixe, né? O que é importante para todo mundo, independente para sobreviver no futuro, é aprender matemática. Essa é a linguagem através da qual a natureza se expressa. E cada vez mais, tá aqui, professor Marcelo, a gente depende disso para fazer o avanço do conhecimento humano. Até para coisas subjetivas como arte. Né? É verdade. Eu estou mais feito porque eu vou perguntar. Já falta o tempo que ele está. Você acha que, usando o histórico humano e dados comportamentais, é possível que uma inteligência artificial no futuro consiga produzir arte mais satisfatória para humanos do que os próprios humanos? Tipo, porque ele veria como a gente se sente quanto a certos tipos de arte, o que as pessoas usaram para fazer aquelas artes, e daí produziria uma mais perfeita do que aquelas. Nossa, vou responder a sua, também vou responder a sua. Assim, você fala um negócio, assim, se tiver uma... Porque o que é arte perfeita, eu acho que isso não dá nem para definir. Que agrada mais pessoas. Tá. Então, eu poderia fazer uma música, tal, ou uma... hoje, por exemplo, o Spotify de música, né? Tá. E pronto. O Spotify, o que ele faz, né? Ele já faz, claro, ele já tem uma IA ali que vai vendo ali o seu comportamento quando você escolhe as músicas e vai indicando mais músicas ali. Eu vou tentar te responder, tá? Mas o que eles estão trabalhando agora, né? Eles estão tentando analisar o que efetivamente uma dada música te toca profundamente, assim, lá no fundo, porque a gente sabe que algumas músicas tocam muito profundamente a gente e fazem com que a gente relembre, etc, etc. Então a ideia deles agora é indicar não uma música só pelo gênero que você escolhe, mas efetivamente o que ela traz para você, o que aquela música, por que você escolhe tanto aquela música, né? Tentar descobrir isso para tentar colocar para você outras propostas, né, de música mais do seu agrado. Então, tentar fazer uma análise agora sentimental sua para te propor mais músicas. Então, eu poderia ter um artista artificial que poderia vasculhar os perfis aí de vários Facebook de várias pessoas
tentar fazer de uma coisa democrática e ver o que aquelas pessoas gostam e tentar gerar uma arte que agradasse. É uma coisa profunda isso, entendeu? Mas, né? Deixa eu só responder. Ó, tem um artista aqui que chegou, acho que ele poderia responder aqui, tá? Não sei do que é que você tá. Mas essa questão das disciplinas, hoje a gente tem trabalhos com inteligência artificial com vários cursos lá da UFRN. Então a gente trabalha com o pessoal da farmácia, trabalha com o pessoal da biologia, trabalha com o pessoal da estatística e etc. Né? Então, pelo menos nos programas de pós-graduação... Ok. Obrigado, Matheus. Então, nos programas de pós-graduação, você já tem disciplinas de IA voltadas aí para essas outras cadeiras, né? Mas na graduação ainda não, né? Na graduação ainda tem pouca coisa, né? É muito incomum aparecer algum aluno lá de farmácia na minha disciplina lá de IA ou algum aluno lá de outra coisa. Não porque seja difícil, né? Mas é porque às vezes as pessoas ainda não viram aí o interesse, tá, etc. Eu gostaria de saber qual é a sua conclusão sobre a parte de IA na astronomia, porque, por exemplo, os astronautas quando vão para o espaço, mesmo que seja uma distância curta, eles sofrem dando, por exemplo, perdem músculo, perdem peso, chega até caso que eles perderam a altura ao voltar para a Terra, porque o espaço é outra gravidade, outro planeta, e é um IA, né? Um robô, não tem músculo, não tem um corpo para se danificar. E já tem certas sondas que vão para outros planetas, mas é uma coisa mais meio que limitada, elas conseguem fotografar ou analisar o Sol, por exemplo, mas um IA mesmo conseguiria, a partir de banco de dados, analisar aquela certa forma, e até porque ela não precisa respirar para ter uma atmosfera nisso, né? Ou seja, seria, claro, tiraria a experiência dos astronautas de quererem ir para o espaço, mas elas poderiam chegar a distâncias muito longas que o humano não conseguiria chegar por causa da sua limitação, né? Não tenha dúvida. Quem vai chegar primeiro a Marte, quem vai pisar primeiro em Marte, quem vai pisar primeiro em Júpiter, Saturno, vão ser robôs. Não tenha dúvida. Até porque em ambientes mais... Na realidade, eles já pisaram, né? Eu estou falando uma coisa, mas eles já... Isso. Ano passado, eu acho. Até porque é um local crítico ali, você não vai mandar, né? As pessoas não vão, é muito mais caro, né? mandar pessoas. Então, quem vai explorar logo o espaço vão ser robôs, né? Claro, baseados em inteligência artificial, né? E aí a gente vai depois, né? Mas vocês têm que entender que daqui a 30, 40 anos o nosso perfil também vai mudar muito. A IA vai estar muito associada à cibernética, né? Então, vai ser uma coisa muito comum você já dar uma melhoria na sua visão, já porque você vai ter uma coisa automática no seu olho, você já vai ter uma IA aqui rodando com você. Medicamento, por exemplo, você, em vez de ficar toda hora lá pegando o comprimido para quem tem problema de pressão, você já coloca aqui um sistema interno e automaticamente ali ele já vai injetando ali a sua substância. Então, você vai ser mais cibernético. E não por uma questão só porque você perdeu o seu braço, por uma questão porque você vai querer ser assim, porque você vai fazer melhorias. Não tenham dúvida, não achem isso uma coisa muito absurda. Talvez absurda agora, mas daqui a 30 anos ou 40 os nossos filhos vão fazer, né? E aí, esse humano aí, ele vai estar também em situações melhores aí para ir para o espaço e etc. Mas não tenha dúvida que os robôs vão chegar antes, né? Você agora já está flertando com a ficção científica. Você começou dizendo que estava muito longe. Não, mas você está com 40 anos só para esse momento. Mas não está também, então... por exemplo, a gente hoje tem... o 4G, né, da geração de sistemas, né, sem fio. A gente vai escutar muito agora o 5G, né, o 5G e tal, que vai aumentar a velocidade, etc., né, das comunicações. Alguém aqui tem ideia qual é a próxima geração de comunicação? Como é que a gente vai fazer comunicação de dados
no 6G, sei lá. Eu estou falando 6G porque as pessoas já estão estudando isso para o 6G. Alguém tem ideia como é que vai ser? Como é que vai ser as próximas comunicações de dados? Olha aí. Telepatia. Vai ser telepatia? Como é que é isso? Vai ser onda cerebral? Não, peraí. Você vai colocar o dispositivo de rádio aqui no seu cérebro. Você vai ter um IA que vai identificar o que você quer. Então você vai pensar no número. Não vai pensar nem no número, né? Você vai pensar na pessoa já. E aí por ondas de rádio, você manda a informação para a pessoa. Você pode pensar, porque o sistema de IA, ele vai detectar, né? Se você não tinha assustado ninguém, agora você vai detectar ali o que você está. Olha só, eu não estou falando nada absurdo. O 6G hoje é o que se está estudando. Tem um projeto da DARPA, né? A DARPA é o maior órgão, é um dos maiores de financiamento americano, né? Isso, exatamente, para pesquisa, e os caras gastam muito dinheiro assim por coisas absurdas, né? E eu tive no laboratório desse pesquisador ano passado, né? E ele estava justamente fazendo isso já, né? Um implantezinho pequenininho, né? Para você colocar aqui e a outra pessoa tem um implante e aí você vai transmitir a sua informação por pensamento, vamos assim dizer. Né? Eu posso perguntar? Só uma história rápida. Uma amiga minha disse que estava conversando com o esposo dela sobre contratar uma professora de reforço para o filho deles. Aí ela disse que não tinha pesquisado nada, tal, veio da escola e chegou, conversou com o esposo dela e disse: amor, a gente vai precisar de uma professora de reforço para o nosso filho e tal. E ela disse que quando terminaram a conversa, que ela pegou o celular dela, que abriu o Instagram, começaram a surgir propagandas de professores de reforço. Ela disse: meu Deus, o celular escutou toda a nossa conversa. E ficou desesperada. Aí disse que ele disse: não, tá vendo? Eu disse a você, cuidado porque você fala do celular. Então, assim, a gente sabe que, ok, Google já, faça tal coisa, Google, isso, mas tipo, sem ter ativado, sem nada, e aquilo já surgiu, assustou um pouco, né, de certa forma. Mas assim, mas tudo bem, isso tem um lado negativo, mas assim, isso não é bom, quer dizer, hoje bom, mas assusta. Hoje assim, eu vejo, quando eu for, eu realmente, eu uso muito assim do Google, eu pergunto lá, vem cá, qual é o trecho que eu vou viajar, e ele já pega lá, já diz, porque ele já viu lá pelo e-mail que tem uma passagem aérea e etc. Eu, por exemplo, eu habilito lá meu celular para tudo, para saber onde eu tive, tal hora, tal momento, porque eu acho importante isso, porque eu quero saber o que eu fiz e etc. E ele fica me dando algumas dicas. Olha, você está andando menos, você está andando mais, e etc. Isso, entende? Isso não é uma coisa tão temerosa assim, né? Né? O pessoal gosta, né? É que eu vi há um tempo atrás um experimento que ficou bem famoso no Facebook, que eles colocaram 2 robôs para se conhecerem, se comunicarem. E nesse experimento, em tempo esses robôs conseguiram identificar que eles estavam sendo assistidos pelos engenheiros, pessoal do Facebook, do software, e eles começaram a se comunicar em uma linguagem completamente diferente do que a gente conhece, e que a gente não conseguiu, que o pessoal não conseguiu reconhecer. Imediatamente eles foram desligados, porque eles ficaram com um pouco de medo do que ia acontecer. Então, eu nunca tentei muito nesses filmes assim de dominação das máquinas, mas isso me deixou um pouco assustado, porque eu queria saber o que você acha disso. Deixa eu aproveitar esse gancho, Marcelo, para fazer uma pergunta que talvez seja a mesma minha. Mas o que é exatamente aprender para um IA? Quando você fala, vou treinar, vai ser treinado, vai ser aprender para a gente é o quê? É compreender um padrão. Aprender para a máquina é isso também? Bom, eu vou tentar aqui responder assim, eu não sei, depois se quiser depois me mandar alguma coisa disso aí e tal. Né, os robôs lá, né, bom, natural, né, se eles estavam aprendendo entre eles lá e as pessoas estavam descobrindo o que eles estavam fazendo, vamos mudar, a gente também faz isso. A gente muda a nossa, né, linguagem, né?
Então, assim, como eu falei para você, eu não vejo isso como uma coisa muito... Porque as coisas têm lados positivos e lados aí negativos aí, né? Então, essa questão... Eu não acredito muito nessa questão de dominação das máquinas, né? Eu confesso que eu tenho muito mais medo, assim, de dominações humanas, assim, de pessoas, do que de máquinas, efetivamente, tá? Pelo menos pela minha experiência, né? Pelo que eu já tenho visto. Para IA aprender, né, essa família da inteligência artificial que a gente chama de machine learning, que é o que a gente chama de aprendizagem de máquina, aprender, na realidade, você tem algumas métricas para isso, mas basicamente, assim, sendo mais claro, imagina o caso lá de sistema não câncer. O pessoal hoje consegue detectar algumas doenças só pela voz, só pela questão de como você fala. O Parkinson é uma delas, por exemplo. O Parkinson é uma delas. Então, hoje, não é a única forma, mas você consegue detectar se a pessoa está com um problema de Parkinson ou voz. Simplesmente você analisa a voz. Como é que essa IA aprendeu isso? Então, você pega uma grande base de dados aí, de pessoas que têm Parkinson, pessoas que estão no estágio avançado, pessoas que estão no estágio inicial da doença e etc. Grava essas vozes aí, grava várias vozes aí dessas pessoas e passa isso para a máquina. O que você passa para a máquina? A entrada, que é as vozes ali, e os rótulos, né? Se aquilo tinha ou não. Né? Se aquela voz tinha ou não Parkinson, ou poderia ter ou não Parkinson. E você fica apresentando isso constantemente ali para o programa de computador, uma coisa pronta, uma técnica que é matemática, tudo é matemática, tá? Vou fortalecer o que você falou. E você fica apresentando ali constantemente, e você fica vendo, analisando, por exemplo, se ela está aprendendo ou não. O que seria aprender, por exemplo? Você poderia analisar os falsos positivos e falsos negativos, você poderia analisar a precisão, né? Então você apresentou para ela um conjunto de 10 mil vozes, e dessas 10 mil, porque você tinha o rótulo, você sabia quem tinha a doença e quem não tinha a doença, e você viu ali que ela conseguiu acertar 86% dos casos. Bom, daí eu digo, olha, ela aprendeu. Ela tem uma taxa de erro, mas ela efetivamente, como o médico real também tem, e ela aprendeu. Uma pergunta que cai bem agora que citaram um pouco sobre aprendizagem, em relação a uma máquina aprender, né? Porque existe uma questão da programação que seria do P versus NP, né? Que seria programado versus não programado. E, por exemplo, você tem um machine learning que seria esse de você comparar várias imagens e a máquina é programada para adicionar cada vez mais dados dentro do mesmo contexto. Mas aí isso leva a uma questão, tipo, de perguntar o que seria a singularidade, né? Porque, tipo, uma máquina aprender, você levaria a ter ela processar não só aquilo que você manda ela processar, mas ela passar a programar por si só aquilo que ela realmente precisa para continuar funcionando. Que é o que a gente faz, por exemplo, como seres humanos. Então, assim, você como alguém da área, tem alguma expectativa para, por exemplo, a gente sair dessa parte de um machine learning muito avançado para dar o primeiro passo para uma singularidade, por exemplo? Essa pergunta, tá? O pessoal vai passando o tempo agora, o negócio vai avançando, né? Bom, deixa eu só dizer, o que você está chamando de singularidade, provavelmente a maioria das pessoas vai entender como consciência, é isso? É isso, porque singularidade... Assim, singularidade de vista em matemática tem um monte de significados. Tem vários significados. Tem um monte de significados. A singularidade, do ponto de vista da inteligência artificial, como eu conheço como leigo, seria o ponto onde a máquina passa a pensar por si só fora das linhas de programação. Então isso seria uma forma de consciência. Bom, vamos lá. Então eu volto um pouquinho ao que eu falei. Então, essa parte dela tentar melhorar o conhecimento dela por ela, porque ela tentou ali aprender, ali evoluir, isso ainda está muito, muito primário ainda. Mas isso não é impossível. Dentro da linha de inteligência artificial hoje, a gente tem uma linha que pega uma parte da IA, onde a gente chama hoje de computação evolutiva. E aí trata disso, ou seja, ela não só aprendeu, como ela
vai evoluindo e vai aprendendo por si só. Ela mesma vai começando a identificar que alguns rótulos já seriam interessantes, e ela vai ali pegando aqueles novos rótulos e vai jogando ali para o aprendizado dela. Isso é possível, isso não é impossível não. Isso a gente está um pouquinho distante disso aí, né? Porque o que eu quero que você entenda é que esse conceito de programação, assim, ela programar, isso, a não ser que você treine uma máquina para fazer programas de computador, né? Talvez, assim, e aí ela aprendesse, mas a gente foi para uma linha que não é muito parecida com isso, entendeu? Mas ela começar a escolher padrões para ela mesma retreinar, isso é possível, né? A gente ainda está um pouquinho distante disso. Uma coisa que a gente tem que entender, olha só para vocês terem um pouquinho de questão de tempo disso, do time disso. Em 99, não sou tão muito velho, tá? Mas em 99 eu fiz meu mestrado aqui na FRN em Inteligência Artificial, em 99. E já faz um tempinho aí, uns 20 anos, né? Tal, e etc. Nessa época, era ainda uma coisa um pouco mais distante, porque a gente não tinha um poder computacional muito grande e a gente não tinha muitos dados, porque IA basicamente precisa de dados, né? Principalmente quando você vai fazer aprendizagem, né? Você vai fazer treinamento. Então, uma coisa que a gente cresceu muito aí nesses 20 anos foi ter dados. A gente tem muita informação, está muito disponível, e a gente cresceu muito computacionalmente, né? A gente consegue fazer hoje, assim, processar muita coisa em pouco tempo. E isso, assim, foi o que deixou um ambiente muito favorável para a inteligência artificial. Muita das técnicas que a gente tem usado hoje, o pessoal já tinha em 1995, 99, mas hoje a coisa se tornou muito favorável e isso explodiu. E vocês notam isso, né? De repente, esse é um tema que começou a se falar em churrasco de família e etc, né? Não se falava isso antes, né? Então, a coisa ficou muito favorável. Então, o que eu quero falar para você é que a velocidade de evolução dessas coisas deve aumentar bastante, porque a gente cresceu aí em poder computacional e cresceu em quantidade de informação, entendeu? Então, a gente está no início disso, dessa questão de IA evolutiva, mas a gente vai para isso. Eu não tenho dúvida, assim, é claro que eu não vou afirmar aqui com 100%, né, porque a gente não deve, né, mas eu não tenho muita dúvida que a gente vai caminhar para coisas parecidas, mas entenda, mas isso não é ruim, melhor ainda, porque ela já está me ajudando mais ainda, porque eu não preciso mais me preocupar em treinar, ela mesma está... Isso não é ruim nem é bom, é inevitável. É inevitável. Essa pergunta é um pouco difícil de fazer, para deixar o melhor. Tá bom. Então, eu fico vendo que bom, primeiro, computadores e qualquer inteligência artificial, qualquer máquina, obviamente tem uma capacidade de computação matemática muito maior que a nossa. Mas, em questão de racionalidade e de coisas que são mais subjetivas, tipo os humanos, a gente sempre tenta deixar as inteligências artificiais o mais perto da gente possível, porque a gente considera que esse é o mais avançado que a gente está no momento, né? A consciência humana. E aí, às vezes, eu fico pensando, por exemplo, em uma situação bem específica, como eu já falei na outra pergunta, se você estivesse colocando uma inteligência artificial para administrar uma cidade e ela estivesse fazendo decisões, como eu diria, porque se eu fosse dizer para aquela inteligência artificial, essa decisão foi certa, parabéns, continue fazendo decisões parecidas, para ele ir aprendendo com o tempo, com o machine learning. Como eu sou um humano subjetivo, eu acabaria passando para ela os mesmos erros que eu faria se eu estivesse administrando uma cidade. Porque eu diria para ela decisões que para mim seriam certas, porque não é possível, eu imagino que você, por exemplo, eu dei uma simulação inteira de um governo de 100 anos para ela e diga, terminou bem. Não imagino que não tem como fazer isso, porque não tem. Hoje em dia, nossos dados de como governos foram no histórico não são suficientemente técnicos para dizer, esse governo foi bom ou esse governo foi ruim. E em que outras
situações, em outros lugares do mundo, esse tipo de governo idêntico funcionaria ou não funcionaria, porque tem vários fatores que a gente não é capaz de evidenciar. E eu queria saber se, no caso, qual é a sua opinião sobre se as inteligências artificiais acabariam tomando os mesmos erros que a gente, se elas evoluíssem nesse ponto, ou se teria como elas ultrapassarem essa barreira. Bom, vamos lá, tentar, né? Se não conseguir, né, você me ajuda. Hoje, eu vou abrir mais um pouquinho então agora, né? Então, dentro da linha, como eu falei, de IA, daquelas 4 famílias, e uma delas é a aprendizagem de máquina, não é a única, mas a gente tem falado muito dela, porque ela está muito em evidência hoje, etc. Né? Nessa linha a gente tem 3, o pessoal chama de 3 paradigmas aí para você ensinar, para você aprender, tá? Um deles é o que a gente chama de supervisionado, que é o paradigma mais comum, onde você, que é o caso que eu falei, onde você, do caso da voz lá do Paxson, onde você tinha as vozes e tinha os casos que a pessoa estaria ou não com Paxson. É o que a gente chama de treinamento supervisionado. Mas existe uma outra vertente chamada de aprendizagem por reforço, que ela trabalha em conjunto com a aprendizagem supervisionada. A aprendizagem por reforço, a máquina ela começa zerada, e a ideia da aprendizagem por reforço é montar uma política ótima para resolver alguma coisa. É um pouco diferente da outra linha. A ideia da aprendizagem por reforço é que a máquina, na realidade, monte ao final uma política ótima para resolver um problema. E como é que ela monta essa política? Como é que ela aprende? Ela começa zerada, ela começa sem nada, e quando ela toma uma ação positiva, ela tem um reforço positivo, e quando ela tem uma ação negativa, ela tem um reforço também negativo. Então, imagina um robô aqui que precisaria varrer aqui, tirar o pó aqui do ambiente. Só que ele tem que andar aqui sem bater nos obstáculos. Então o robô começa sem nada, eu ligo o robô, ele começa a andar, na hora que ele começa a bater nos obstáculos, a própria técnica, ela começa a penalizar eles para dizer, olha, não faça isso. E quando ele toma ações onde ele não bate em nada, ele começa a ter ações positivas. É o que a gente chama de aprendizagem por reforço. No final, eu consigo montar uma política ótima de ações. Essa linha poderia ajudar, por exemplo, né? Porque aí eu consigo ter uma política, né? E eu aprendo com ações aí, né? E o que a gente tem uma outra técnica que a gente chama hoje de aprendizagem profunda baseada em reforço, onde você junta essa técnica que eu falei antes, da supervisionada, com essa técnica com a aprendizagem por reforço, né? E aí ela vai aprendendo ali pela experiência, né? Mas é importante você entender que eu já comentei isso assim, tudo depende muito do treinamento. Se você treina realmente a máquina com um histórico, e esse histórico não é muito bom, ela vai aprender erradamente ali, né? Não tem muita mágica no processo, né? Cabe então a você, como engenheiro, sei lá, da área de IA, ou você, alguém que está trabalhando ali, tentar melhorar o treinamento dessa máquina, né? Assim, não sei se eu entendi exatamente o que eu estava querendo perguntar, mas eu sinto a seguinte preocupação: é possível imprimir sua moral à IA? Eu acho que era a questão que estava por trás. Ou uma ética, né? Vamos falar de moral, ou uma ética. E aí, pior do que isso, voltando para a parte sombria, é possível que um sistema evolutivo desenvolva sua própria moral e ela seja bem diferente de quem iniciou? Talvez a preocupação sua não é essa, né? A preocupação sua é porque esses sistemas estão gerenciando muita coisa hoje, né? E eles vão gerenciar cada vez mais, aí eles vão ter essas, né? É possível, claro. Você pode controlar isso, é você que está fazendo isso, né? De qualquer forma, foi você que fez os algoritmos, foi você que treinou isso. A não ser que a própria IA seja também seu chefe agora, então na hora que você fosse mudar ela tivesse, não, então você tá demitido, né? É possível, né? Mas entenda, tanto é possível isso, como é possível também uma linha que isso não exista, não é? Né? É possível que treinar uma inteligência
artificial sem nenhuma moral ou ética, mesmo eu passando a história que eu der para ela. Porque o histórico humano sempre vai ter alguma moral ou ética nele. Claro que é. Por exemplo, assim, mas entenda, isso cai. Pessoas, mas isso cai no mesmo problema que a gente tem, que não seria só para IA. Então, eu posso pegar uma IA para tentar descobrir senha, para tentar quebrar senha, para tentar fazer engenharia social e etc. Claro que não é do mesmo jeito que a gente tem outros problemas. A questão o que é mais interessante. Vou pegar uma coisa bem básica, né? É fazer uma compra lá pela internet porque é mais fácil, ou ir no banco. Pronto, você tem medo de ser assaltado no banco, mas você também tem medo de ser invadido pelo hacker. O que você... tanto um como o outro, você tem coisas positivas e coisas negativas, né? Mas entenda, do mesmo jeito que as pessoas treinam essas IAs para descobrir câncer, muita gente treina as IAs para fazer outras coisas, né? E a gente passou por isso agora, né? Tem muita coisa... Olha, eu não quero entrar em viés aqui políticos e etc., mas o Brexit, por exemplo, ali na Inglaterra, é um exemplo claro de uso de IA para manipular, para tentar influenciar as pessoas, né? Porque hoje você consegue saber se você come tal chocolate e o outro cara que comia tal chocolate também era favorável ao Brexit, né, a saída lá do Reino Unido, você conseguia estimar que aquela pessoa também era favorável. Então você consegue descobrir com inteligência artificial certos padrões sociais e tentar influenciar. Então, eu acho que a questão dele está ligada assim. A IA, ela tem acesso a um banco de dados mundial. A partir do momento que tiver acesso a esse banco de dados, ela não poderia passar a tomar decisões e ponderar o que é correto e o que não é correto. Aí está aí essa parte da ética, dessa moral. O que é que ela vai analisar e pesar, o que é correto ou não? Mas a gente quis isso. Você não vamos lá, quem que não tem Facebook aqui? Olha aí. Quem não tem, né? Não tem. Mas a maioria que tem. E deixou lá a fotografia, deixou lá o que gosta, tá lá, ela tem acesso, todo mundo tem acesso na realidade. Né? Todo mundo tem acesso, né? Recentemente agora, um aplicativo verificava lá se a pessoa era o quê? Era nova ou o quê? Ele envelhecia a pessoa. Milhares de pessoas não notaram que colocaram de graça a sua fotografia para treinar um IA. Desculpa, você pode repetir só o finalzinho? Não, eu não. Se a tecnologia pode exceder e fazer com que as próximas gerações percam o contato humano. Nossa, isso assim, complicado prever isso, né? Porque, olha só, tá muito negativo aqui, né? Vou trazer a coisa para o lado positivo, tá? E aí, eu vou tentar falar um pouquinho dessa questão da depressão. Então, hoje você consegue com o IA, por exemplo, já consegue fazer predições muito boas em casos aí de depressão, por exemplo, e ajudar muito esses pacientes. Assim, você consegue detectar casos ainda no início para já intervir e etc. Então, isso por análise sentimental, né? A gente tem um projeto aí que a gente vai começar nos próximos meses, né, com o pessoal lá da maternidade, por exemplo, que é a parte de predição de fetos prematuros, por exemplo. Então, o maior índice hoje de mortalidade infantil
não é doença, é prematuridade. São crianças que nascem de forma prematura. E então hoje a gente vai trabalhar analisando aí base de dados, uma base de dados grande de fetos nascidos, mortos, Bolsa Família, porque você também entra com a questão social para tentar predizer, para durante o pré-natal você já conseguir tentar fazer uma predição se você vai ter um risco de prematuridade, e o médico lá e o neonatologista já conseguir já se organizar e etc. Olha o quanto você pode ajudar, porque já que se você salva uma vida nessa história, isso não tem nem preço, né? Não tem mensuração. Isso. Então essa linha aí vai ajudar bastante, né? Agora, se o avanço das tecnologias vai diminuir a questão de contato humano e etc. Isso é uma questão assim que a gente pode discutir mais, mas eu, por exemplo, eu acho que as pessoas exageram um pouco também, né? Tudo bem, hoje as pessoas às vezes vão para um local e você vê ali na mesa que está todo mundo no celular, tá, mas isso talvez existem outras linhas. Hoje tem aplicativos hoje que você, através de um IA, consegue juntar pessoas que têm a mesma afinidade. Tem, por exemplo, hoje tem vários aplicativos que usam IA para tentar descobrir se você gosta de jogar basquete, ele descobre outras pessoas. Do mesmo jeito que existe o Tinder, eu não tenho Tinder, ok? Mas... É muito importante dizer isso, né? Não é? Tá aqui, né? Tá lançado, então eu não tenho. E não tive também antes, porque isso é uma coisa... Mas, do mesmo jeito que você faz um match para uma questão de relacionamento, você faz um match, por exemplo, para uma questão de pessoas que gostam de jogar bola, e aí a IA vasculha, consegue juntar um grupo, e você que antes não tinha um grupo para jogar bola, você agora tem, né? Marcelo, eu estou me sentindo meio ocupado com a história do lado sombrio da IA. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente às vezes tende a ver tecnologias, muita gente tende de modo negativo, né? Realmente, há 150 anos a gente tinha muito mais contato humano, mas a gente vivia 30 anos, 40 anos. Né? Então hoje a gente vive o dobro disso. Então, claro que isso vem com ônus também. Né? Então, assim, a gente tem mais doenças, a gente tem doenças que a gente não tinha antes, mas é só porque a gente está vivendo o suficiente para ter essas doenças. Então, assim, eu também sou um defensor de que as tecnologias elas muito mais ajudam do que atrapalham. Medo não tem jeito de a gente não ter. Claro. Mas muitas vezes o problema está no ser humano, mas né? que Faz venha. mau uso das tecnologias Que e dos venha. avanços, né? Então assim, As tecnologias podem até aproximar muitas pessoas, porque antigamente você tinha que escrever uma carta para ter um retorno, sabe Deus quando, de uma pessoa que estava no Japão. Hoje você dá bom dia, o cara dá boa noite, porque, né? Nós Então, somos uma sociedade, nós brasileiros somos uma sociedade muito acolhedora, muito aconchegante, mas o resto do mundo não é como a gente é. Né? Quem já teve, eles não são. Então, assim, eu vejo essas tecnologias, elas aproximaram muito mais as pessoas do que afastaram. Como eu falei antes, assim, você tem um lado positivo e um lado negativo disso. Então, esses grupos hoje, esses aplicativos de grupos, né, de afinidades sociais, que a IA que você tem IA aí rodando, né, para fazer o match entre as afinidades, é uma coisa interessante. E as pessoas vão compartilhar isso, essas experiências talvez com outras pessoas que antes não iriam fazer, né? Então não é só a questão sombria da história, né? Assim, na tua opinião, voltando à questão de moral, que você fala, mas se a IA chegar a um ponto que ela desenvolva sua própria moral, se torne independente total do ser humano, é uma conquista na sua opinião? Ou você acha que seria melhor que ela tivesse uma necessidade da gente ainda? Olha, voltando para a sua filosofia. Exato, né? Isso, exato. Olha, eu queria, vou dizer assim, se eu tivesse um assistente pessoal aí para regular o meu dia a dia, me analisar, ver o que eu precisava ou não, fazer algumas coisas, né? E aí eu aproveitar a parte mais legal, que é, sei lá, ser um tutor lá dos alunos, para a gente conversar e sair daquele esquema de dar aquela aula e etc, né? Ter um IA também que durante ali soltasse uma piada, ou até mesmo brincasse, fizesse ali. Qual é o problema disso, assim? Eu não vejo nada.
eu não vejo nada de anormal nisso. Eu acho que isso não é uma... O fato de ter uma máquina, ou de ter uma coisa virtual que está ali, que está no seu dia a dia, e vai ter, não se enganem, que vai ter, né? Eu não sei se a gente vai ver, ou a gente vai ter em casa talvez um holograma de um... Você vai escolher um artista que você queira, talvez, né? Ou sei lá, ou alguém que vai conversar com você ali, não é nada, né? Olha, os meninos estão ali, os meninos brincam com o Google lá, né? Show me a joke, e aí pro Google Assistente, conta uma piada agora, e aí o Google vai lá e conta uma piada lá, e a gente ri lá dentro do carro, tá fazendo parte da família lá, assistente pessoal lá do Google. Não é? Não é. Saber se a gente evoluiu se é uma evolução da sociedade, aí é uma coisa mais profunda, assim, eu não sei dizer para você, se a gente fosse para um outro caminho também, mais, não sei, sem tecnologia, tal e etc, fosse melhor, eu não sei, sabe? Mas é um caminho, né? Você hoje, só para você ter ideia, assim, eu não tenho mais livros lá na minha sala. Antigamente eu tinha um monte de livros lá na minha sala. Eu não tenho mais livros mais na minha sala. O aluno hoje, quando chega lá na aula, professor, qual é a bibliografia básica? Às vezes eu acho que ele pergunta só por uma questão mesmo de perguntar, ou às vezes eu acho que ele... eu acho que ele quer, às vezes eu acho que ele quer um pontinho ali positivo, mas ele não vai fazer isso. Como é que ele faz para estudar hoje? Ele vai lá no Google, que pode ser o Google hoje, amanhã pode ser outra ferramenta, e procura o assunto e vai estudar ali, porque tem um monte de vídeos sobre isso e etc. Né? Então, hoje eu coloco uma bibliografia básica na disciplina por uma questão, porque está ali, eu coloco, mas eu coloco outras coisas, e a maioria, né, porque mudou. Não adianta mais, né? Não adianta mais você fazer isso. E os meus filhos já vão ter uma outra, que eu nem sei como é que vai ser, né? Mas, os meninos hoje, quando a gente aprendeu matemática, a gente aprendia as regras, né? Para fazer a multiplicação. Os meninos hoje aprendem o algoritmo para fazer a multiplicação. Não é mais aquelas regrinhas, isso não existe mais. Ele aprendeu a palavra algoritmo, é um negócio, cara. Eu, quando fiz engenharia, eu falava em algum canto algoritmo, as pessoas, o que é isso, né? Ainda as pessoas, algumas não entendem, mas é uma coisa já mais comum. É do mesmo jeito da IA e etc. Agora, saber se a gente avançou porque a gente seguiu esse caminho, eu confesso, assim, eu não sei, né? Mas é um caminho, né? Obviamente é meio fácil de confundir as áreas de ocupação, tendo que o sujeito que usufrui da tecnologia é o ser humano, né? Então, tem perguntas que vão para a área da sociologia, da filosofia, da moral, né? Então, assim, não querendo fugir disso até, que tem essa pergunta no tempo, mas assim, já que você entrou no método do Brexit, né, e tem outras eleições aí, inclusive até as nossas, que são afetadas por esse tipo de tecnologia, que geram um padrão que você gosta de ver, e citaram até o uso de dados, você mesmo citou o uso do FaceApp, né, da matriz que ele faz, como ele, no contrato dele, usa as fotos dos usuários, né? As redes sociais, elas são de graça, mas você cede e tudo que você produz para ela pertence a ela. Então, assim, como profissional dessa área, apesar de ser otimista em relação à tecnologia em si, qual é o seu ponto de vista em relação a como esses dados são usados? Como alguém da tecnologia mesmo, não entrando em questões sociais ou tecnológicas. Bom, tem duas linhas aí que você pode tratar isso, né? Por exemplo, disponibilizar as faces aí, né, para você usar isso em benefício de doenças e etc. Isso é uma coisa positiva, né? Disponibilizar os seus casos médicos para que a IA, como a IA da IBM lá, como o Watson, use isso e etc. Isso é uma coisa bastante positiva, né? Mas realmente, você mostrou o outro lado disso, né? A gente descobriu isso agora, né? Mas essas empresas aí já vêm usando isso há bastante tempo. A gente ajudou muito a treinar muita coisa, né? Várias vezes eu acho que você já, fazendo alguma coisa no Google, apareceu alguma coisa dizendo, olha, seleciona aqui o que é carro, por exemplo. Não é? Vocês usaram essas empresas, ajudaram essas empresas sem querer até.
Vocês treinaram os algoritmos ali, né? Isso é uma coisa um pouco negativa aí, né? É o uso disso para tentar fazer uma manipulação social disso aí, né? Porque do mesmo jeito que esses dados estão disponíveis, porque estão abertos. Eu posso pegar esses dados, né? Porque o Facebook é aberto. Eu posso ir lá, pegando ali os dados. Então, isso é o lado negativo aí da história, né? Influenciar grupos e etc. Mas essa é a ferramenta, não é? É, isso. Mas o que eu quero que você entenda também é que a televisão já fez isso por muito tempo. Entendeu? Então, assim, isso foi inventado agora. Não foi inventado agora, assim. O que eu quero dizer assim é que não é culpa da IA, assim, entendeu? Não é culpa dela, assim, é culpa nossa. É a gente que está usando isso de uma forma negativa, né? E a gente na verdade entrou nessa linha, né? De disponibilizar os dados, né? Porque a gente passou por agora que a gente está passando por um momento mais crítico disso. As pessoas agora, a gente está passando por isso, né? De uma questão mais crítica, né? De, não, peraí, será que vale a pena disponibilizar isso e etc. Mas a gente passou por um momento, né? O Brasil teve uma primeira ferramenta aí de rede social, como é que era o nome dela? Orkut. Isso, não é? Não teve? O pessoal mais novo não... Não ia responder. Não viu isso aí, mas o Brasil, né, quando teve isso, foi uma febre absurda, né? E foi... Então, assim, isso passou por um momento, agora a gente vai passar por outro momento aí, talvez, mais crítico, né? E essas tecnologias, elas vêm e vão também. Você é um pouco mais novo, mas, por exemplo, hoje é Facebook, ok? Mas, olha, todas essas empresas, como Google, Facebook, elas têm um ápice e depois elas decaem, tá? E vão aparecer outras e a coisa vai mudando. Eu falei de um negócio aqui, que é o Orkut, né? Que o pessoal nem existe mais isso. Não é? 10 anos. 10 anos. E foi um dia desse, né? Que é um fenômeno. Então, assim, é a coisa negativa. Mas olha só, do mesmo jeito que pessoas podem usar IA para fazer isso, pessoas podem também usar IA com essa base de dados que a gente está aí no mundo todo para fazer coisas bastante positivas aí, né? E aí, a moral talvez, né, as regras de moral estão muito mais associadas às pessoas do que a tecnologia em si, né? E quem vai colocar essas regras de moral vão ser as pessoas, a não ser, claro, que a gente vai para uma linha mais daquela onde a IA evolui e aí ela mesma começou a colocar moral disso aí, mas aí vamos esperar um pouquinho, né, para ver. É o máximo que eu posso dizer, né? Vamos esperar mais 15 anos aí, ver o que vai acontecer. Aí qualquer coisa a gente tenta desligar o botão, e se a gente não conseguir mais desligar o botão. Não é? Aí, paciência. Ninguém dá uma pergunta, eu quero perguntar. Quando eu fazia graduação, faz um tempinho já, a palavra da vez na minha área da física, de estatística, redes neurais. Sim. Só que a gente estudava uma coisa muito simples, um modelinho bem básico. O que é uma rede neural para você? Para que quem nunca ouviu essa expressão... Ok. Então, vamos lá. Todas essas técnicas de inteligência artificial que a gente tem hoje, baseadas em machine learning, tem várias linhas, várias famílias. Uma dessas famílias, que talvez hoje é a mais utilizada, né, dessa família de machine learning, né, as técnicas que são baseadas em redes neurais artificiais, né, na realidade a técnica ela é inspirada no neurônio biológico, né? Então ele é um e aí cai muito aquela história. Então ele é uma coisa pronta, é uma técnica pronta. Essa técnica pronta, ela tem parâmetros, ela tem valores ali que começam zerados e quando você vai treinando, esses valores vão aprendendo, vão mudando, né? Então é isso que a gente chama hoje de rede neural artificial. Essa técnica é uma das técnicas de machine learning mais utilizadas aí, né? Toda vez que você está usando o seu celular e está fazendo reconhecimento biométrico, né? Está fazendo reconhecimento facial ali no celular, você está usando uma machine learning do tipo Artificial Neural Networks, né? Redes neurais artificiais.
Sem dúvida. No celular de vocês estão rodando aí várias redes neurais artificiais. Agora no Google está rodando um monte dessas redes neurais. Hoje a gente tem evoluído nelas, né? Então, por exemplo, hoje tem uma coisa interessante entre o pessoal da neurociência e o pessoal da engenharia. Então, o pessoal da neurociência tem aperfeiçoado os modelos matemáticos associados a machine learning, baseados em redes neurais, e a gente tem ajudado a eles também nos modelos biológicos aí que eles têm. Então, existe hoje uma sinergia. Então, hoje, a gente até consegue representar mais, a gente está mais perto do neurônio biológico, né? Então, a matemática hoje, ela tenta representar um neurônio biológico, né? E a gente está muito assim, porque não dá para dizer que a gente está próximo, porque quem criou a biologia é alguém que está muito acima da gente, então, assim, então não dá, né, não dá para dizer que a gente está perto dele, mas a gente tem assim trabalhado muito com o pessoal da neurociência para tentar melhorar essas técnicas, né? Essa técnica aí baseada em aprendizagem. Então, respondendo assim, então, redes neurais artificiais é um tipo de machine learning, talvez o mais utilizado, né? E ele, na realidade, se baseia no neurônio humano. Eu tentei introduzir isso aí porque a minha curiosidade específica agora é o seguinte. Então, o machine learning pode entrar no desenvolvimento de próteses biônicas, vai entrar, já está entrando. Não tendo, hoje a gente segue uma linha para usar prótese biônica para uma questão mais de resolver problemas de membros amputados e etc. Mas a gente vai rapidamente, isso é uma questão de pouco tempo, não tenho dúvida, a gente vai chegar numa linha onde a biônica vai dar um improve. Do mesmo jeito que a plástica faz hoje, a biônica vai entrar nisso. Então a gente agora... Eu vou falar uma coisa que vocês podem achar um absurdo, tá certo? Mas eu não duvido que alguém vá cortar seu braço para trocar por um biônico por uma questão mesmo de aperfeiçoar e etc. Não tenho dúvida disso, ou melhorar a visão, ou melhorar a sua questão de visão, porque a miopia, né? Você hoje coloca talvez um cristalino, a gente melhorar isso, né? Colocar na realidade um olho biônico ali, onde você consegue ali melhorar o seu problema de miopia, né, automaticamente ali. Então, e a IA vai entrar nisso não porque você se inspira em neurônio biológico, porque na realidade esses algoritmos vão estar muito associados à biônica, né? E aí, como o seu ato de mexer com a mão, existe aprendizado, existe a aprendizagem, né? Você está colocando um braço novo, é bom que ela aprenda. É bom que ela aprenda, né? Não é? Então, isso, olha, eu não tenho dúvida, assim, né? Que a gente vai usar a biônica muito para melhoria, né? E aí você vai ter inteligência artificial aí associada aí nesse contexto. Então a gente vai começar mais agora para tentar resolver problemas médicos, né? Tem um caso muito interessante para a epilepsia, por exemplo, onde você faz um implante neural, tanto dos sensores como dos atuadores. Então você já consegue fazer uma predição se a pessoa que tem um problema de epilepsia já vai ter o ataque, é esse o termo, né? E aí você, antes dela ter, você já dá certas descargas aqui para que ela não tenha, né? E aí, quer dizer, isso é uma coisa biônica, mas se você analisar bem, o marca-passo é um negócio biônico e faz tempo aí que isso está aí. As pessoas que têm um marca-passo são já pessoas metade homem e metade máquina. Ué, não é? Aí já está aí, e a gente não está se incomodando muito com isso. Por que não é só porque você vai tirar o seu braço ali, colocar um melhor para fazer, né? Vai ter uma habilidade maior, talvez uma força maior, ou melhorar alguma coisa. Então, não necessariamente uma prótese que tenha neurônios artificiais, ela tem que ser. Não. Porque na minha imaginação, não. Isso vai misturar, não. O blend é melhor que um neurônio orgânico. Não.
essa ideia talvez de você criar uma estrutura neural mesmo, parecida, semelhante ao cérebro humano, bom, isso pode ser que aconteça, mas a linha que a gente está indo não é essa, ok? A gente até pode ter uma máquina, certo? Que se comporte como o cérebro humano, que aprenda e etc, etc. Mas como ela é daquela forma, como os neurônios ali estão conectados, a gente não está indo para essa linha, né? Assim, as pesquisas que as pessoas estão fazendo, elas não estão indo para essa linha, assim, né? Mas já é possível hoje reproduzir, por exemplo, em menor escala, uma estrutura com a conectividade do cérebro? Bom, o pessoal tá fazendo mini cérebro, né? O pessoal está fazendo, por exemplo... O que é um mini cérebro aí? Porque eu sei o que é. Vamos lá, se vocês quiserem ver esse estudo, ele é muito interessante. Porque ano passado eu tive no Vale do Silício, eu visitei um monte de pesquisadores lá, e eu visitei um pesquisador, ele é brasileiro, ele é professor da Universidade da Califórnia de San Diego, acho que sim, Universidade da Califórnia de San Diego, e ele é brasileiro. E o que ele faz? Eu vou colocar dois casos que eu acho interessante nesse caso. Então, o que ele faz? Ele trabalha com autismo, com drogas para autismo. Só que, claro, quando você trabalha com a questão de drogas, você tem uma limitação grande, porque você tem que testar em vivo, né? Isso é um problema, né? Então, o que ele faz? Ele, através de células, troncos, ele cria mini cérebros. E aí ele testa a medicação nesses mini cérebros. E onde é que ele usa IA? Ele usa IA para entender o comportamento. Então a IA, na realidade, tenta entender o comportamento aí desses mini cérebros. Hoje ele está fazendo uma coisa a mais ainda. Ele percebeu que esses mini cérebros, se ele consegue entender o comportamento dos mini cérebros, ele pode usar isso, ok? Isso é uma coisa bem inicial, como processamento. Então ele poderia usar um processador que, em vez de ser máquina, fosse biológico. Aí você cai numa linha hoje que a gente chama de Biological Machine, onde você tem máquinas biológicas, onde a máquina já não vai ser mais hardware elétrico, vai ser biológica. Por exemplo, a gente tem um trabalho lá, eu tenho um aluno de doutorado, que o que a gente está trabalhando? A gente está tentando... Olha que eu saí um pouquinho do IA, mas se quiser, eu vou voltar, mas ele me deu a deixa. O que a gente está fazendo? A gente salva dados digitais em DNA biológico. Então o que a gente faz? A gente tem a informação digital e a gente transforma isso. Você pegar o DNA, ele é formado ali por 4 bases, a gente converte isso e sintetiza ao DNA. Então a informação digital, em vez de estar gravado em memória eletrônica, está gravado no componente biológico. Bom, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que essa estrutura ela tem um tamanho de angstrom, né? Assim, ela é nanométrica. Então você consegue gravar um terabyte num pendrive do tamanho dessa unha aqui, por exemplo. E a durabilidade dessa sequência biológica é muito maior do que um CD, do que um DVD e etc, e etc. É o que a gente chama de biological storage, quer dizer, você está armazenando estruturas biológicas. E aí vai. Né? Então, aí você vai para uma outra linha. O que o pessoal vai fazer mais na frente é que agora a IA não vai mais rodar numa máquina eletrônica, vai rodar numa máquina biológica. E olha, isso é agora, entendeu? Não estou falando nada. O pessoal que assistiu, na época da gente que assistiu Blade Runner, está tremendo, né? É o que você está desenhando. Né? Você entendeu, né? Então, assim, você cria o que a gente chama de máquinas biológicas agora, né? E eu não sei se vocês têm ideia, mas a gente hoje já está no limite da miniaturização eletrônica. A gente não tem mais onde miniaturizar eletronicamente as coisas. Não dá mais. Está no limite quântico. Isso, porque a gente precisa de 4 átomos, a gente já chegou lá perto. Então, a eletrônica hoje, ela tem um problema sério de consumo energético, porque a gente também consome muita energia, a gente tem poder computacional muito grande, mas consome muita energia. Geração de calor. Isso, muito grande, e a gente tem um problema de miniaturização. Então, uma das saídas... É porque uma coisa que a gente tem que entender é que uma coisa que às vezes é inviável e cara,
começa a se tornar barata quando as outras alternativas são mais caras. Isso é uma coisa. Uma outra linha também interessante de uso de IA, que também para essa questão de drogas e medicamentos, é um trabalho que a gente tem com o pessoal lá do Imperial College, né, da universidade, lá em Londres, né? Lá a gente tem um pesquisador lá da biologia que ele trabalha com vermes. O que é que ele faz? Ele injeta medicação num tipo de verme que é bem conhecido. O DNA do verme é conhecido, o comportamento desse verme é conhecido. Então ele injeta medicamento e analisa o comportamento do verme. O que a gente faz? A gente ajuda ele, que a gente usa IA para analisar o comportamento do verme depois da injeção dos medicamentos. Então a gente fica analisando o comportamento dos vermes ali em tempo real. Porque, então, sei lá, se fosse uma medicação para uma tal doença, o verme muda as características e a IA tenta, na realidade, fazer isso. Você evita de testar, por exemplo, a medicação em seres humanos, etc, etc. Entendeu? Ali, então, assim, você usa a IA assim, ligada à biologia, assim, etc. Nessa questão do biotecnológico... Sim, das máquinas biológicas. Primeiro, começou falando sobre esses minicérebros, entre aspas, assim. Certo. Depois entrou no armazenamento de informação certo, do DNA. Então, tipo, seria no caso, apesar de você armazenar necessariamente, tipo, isso requer um processamento, seria no caso a biotecnologia mais ideal para armazenamento ou processamento? E, tipo, já que uma das vantagens dela é a comparação de gasto energético em relação à computação tradicional, também entra no outro fator de que, tipo, o nosso cérebro, tendo em comparação com o viés biológico, também gasta muita energia. E aí, tipo, talvez para replicar esse tipo de processamento, o que me vem à mente, por exemplo, de uma forma mais eficiente, seria justamente, você acha que é possível, por exemplo, uma fusão da questão da computação quântica, por exemplo? Porque, assim, você tem as vantagens de um e as desvantagens do outro, mas, ao mesmo tempo, elas são, tipo, complementares, digamos assim. Então, por exemplo, a computação quântica, ela requer uma condição muito específica para funcionar. Mas para você replicar o tipo de processamento que a gente tem muitas vezes, que nem esse verme simulado que você falou, você pode usar muito da computação quântica para responder a forma como, tipo, as células interagem, as simulações. Você vê esse tipo de trabalho se juntando em algum tempo para frente? Ou você acha que cada um segue o seu caminho? É assim, vamos lá. Bom, a gente saiu um pouquinho de IA e foi para computação, né? Mas a gente pode... Então, hoje, quando se fala de computação, a gente realmente está num limite absurdo mesmo, assim, é real, né? O pessoal está fazendo data center na Sibéria, está fazendo data center nos polos ali, porque é mais frio, vai derreter mais as geleiras, né? Porque é mais frio e é real isso. Você tem um problema sério mesmo para isso. E aí você tem 3 alternativas hoje de computação, ok? Realmente para tentar resolver. É o que a gente chama de fotônica, que é usar luz para fazer processamento de dados. O problema da luz é porque você não consegue... Armazenamento de luz é um negócio complicado, você teria que colocar espelhos ali, você não consegue reduzir muito. Uma outra linha são as máquinas biológicas. A grande vantagem de máquina biológica é miniaturização, porque você trabalha num tamanho muito pequeno, né? Então isso é uma coisa realmente espetacular, né? E uma outra linha que você falou, é o que o pessoal chama de computação quântica. São os computadores quânticos. Eles já existem aí, né? A IBM tem alguns aí funcionando, né? E eles são uma alternativa. Eu acho que o que é importante entender é que todas as alternativas vão ser usadas, entendeu? No futuro muito próximo, você na hora que está usando aí a nuvem para fazer alguma coisa, você provavelmente está gravando os seus dados em algum DNA biológico. Você pode estar processando isso em algum computador quântico ou em algum computador de luz aí, ou alguma outra coisa, certo? Muito provável que você vai ter todas essas alternativas. No caso da computação quântica em específico, o grande problema hoje é a questão do aparato que você tem que fazer para a coisa funcionar. Você tem que baixar a temperatura, tem que chegar a uma coisa próxima de 0 Kelvin. É um negócio, assim, você gasta muita energia para fazer isso. Então isso é uma coisa um pouquinho complicada. Mas realmente,
Tem um artigo que saiu agora recente na Nature, né? Que foi um primeiro experimento de modelagem molecular feito em computação quântica, que uma coisa que você levaria aí quase um mês para resolver, os caras resolveram em alguns microsegundos ali, né? Então, assim, é mais uma alternativa, né? Agora é interessante porque, olha só, eu falei para vocês que a IA se beneficiou muito com essa questão computacional dos últimos anos. E agora você vai ter um upgrade disso, você vai ter uma atualização disso. Então você imagina como é que vai ser agora esse reconhecimento agora facial, agora muito mais rápido, muito mais acelerado, porque agora o cara vai rodar essa IA no computador quântico, por exemplo. Então você você vai aprender muito mais rápido, vai fazer novos testes muito mais rápido, vai testar novas políticas muito mais rápidas, né? Vai errar muito mais, né? Mas também vai aprender muito mais, né? Então, ela vai se beneficiar mais ainda, né? Mais ainda com esse panorama aí que a gente está colocando. Né? Não sei se eu respondi, mas é mais uma alternativa, tá? Porque não é a única, a gente não vai ter uma única. E olha só, e daqui a 10 anos alguém também vai criar uma outra coisa. Né? Um caminho desse tem seu fator limitante. Isso, né? Os isso. O fator limitante deles são as leis da física. Eles já estão num limite onde as próprias leis da física impedem que você tenha precisão. Não é assim, é um problema tecnológico. Não, realmente você chegou no limite. Né? E aí você, quando chega no limite, você pode usar outro. Agora, deixa eu aproveitar um gancho, Marcelo, antes que você já vá para outro caminho. Não vou, eu volto. Não, já voltei. Eu acho que você falou da junção de duas coisas para mim que são interessantíssimas. Você tem um minicérebro, uma estrutura neural artificial, mas feita com material biológico, onde você pode colocar o IA dentro desse minicérebro. Tá? Eu só estou faltando juntar agora qual é a fonte de energia para criar um ser vivo artificial. Estou errado? Não, mas assim, mas entenda, esse ser vivo artificial... Porque o IA pode ser replicado, pode? Pode. Porque o grande problema hoje é você identificar esse processamento do minicérebro, né? É você conseguir... ele processa ali, aí dali ter como é que é o nome? Você tem uma informação que seja viável. Mas a gente vai descobrir isso. Isso está no caminho. Isso, claro, isso está no caminho. Só dar um mérito lá para o pesquisador, né? Isso não é uma linha minha de pesquisa, mas se vocês quiserem, é só dar um Google lá no pesquisador que trabalha com minicérebros aí, que vocês podem ver aí como é que ele está. Mas isso é uma das linhas que está se fazendo. O que eu quis dizer é que computação biológica é uma linha que pode usar IA ou pode não usar, o IA pode ajudar esse campo aí do conhecimento, né? Agora, assim, montar uma máquina, né, completamente biológica, né, mas uma máquina ainda, né, uma máquina biológica é um caminho que eu acho extremamente viável e isso vai acontecer, não tenha dúvida, né? É só uma questão de tempo. A gente já faz algumas coisas. Por exemplo, existem alguns processos biológicos de transcrição, né, de DNA que você consegue manipular e aí você consegue fazer com que isso trabalhe a seu favor e aí você transforma isso numa máquina, numa máquina biológica. Aí existe também processos físico-químicos que o corpo humano já faz, então você consegue controlar e aí você consegue transformar isso numa máquina biológica. Então, só que aí, olha só, a gente não está discutindo nem... Porque aí alguém, poxa, mas como é que você vai criar essa máquina biológica? Você vai usar célula-tronco para fazer isso, mas você aí vai cair numa coisa de ética, né? Será que efetivamente você não está criando aí um ser humano aí, né? A gente vai cair nisso, né? De uma certa forma, né? Como funciona? Porque até onde eu sei, componentes orgânicos têm uma durabilidade muito menor do que você utiliza para ser máquina. Por isso, no caso, dá para você criar materiais que são... a manutenção, você pode simplesmente fazer uma manutenção neles, daí eles duram por muito mais tempo. Por exemplo, um cérebro vai se decompor em um certo tempo. E daí eu queria saber se esses computadores biológicos, como funcionaria
faria a manutenção desses filhos durarem mais do que um cérebro humano? Não, esse é uma coisa que você falou, mas isso você se engana. Por exemplo, a estrutura de DNA, ela dura muito. A gente tem tirado estruturas de DNA aí, de coisas aí, antepassados aí, que estavam ainda aí. O DNA mitocondrial, é uma coisa... Então, não é bem... Né? Então, estruturas, algumas estruturas orgânicas têm uma durabilidade até muito grande, entendeu? E você, por exemplo, isso é uma coisa real, né? Com nitrogênio líquido hoje você armazena embriões aí, né? Por muito tempo, né? Por muito tempo. Então, armazenamento, manutenção de estruturas biológicas não é uma coisa muito, né? Muito complicada, né? Eu acho até que isso não é uma coisa tão, né? O grande problema meu hoje, por exemplo, de questão de armazenar em DNA biológico, é porque na hora que a gente sintetiza o DNA é caro ainda, é muito caro, mas isso vai baratear. E na hora que você sintetiza o DNA, existe um erro na hora da síntese, então você tem um erro na informação, e quando você lê, você acaba tendo um erro. E o que a gente trabalha efetivamente são técnicas para minimizar isso. Porque isso é o que a gente estuda. E ainda é caro, a gente paga caro por uma sequência. É inviável hoje eu gravar 1 terabyte num DNA biológico, não porque não tenha tecnologia para isso, porque vai ficar muito caro. Eu acho que para cada base eu vou pagar aí, sei lá, 10 centos de dólar, mas se eu colocar 1 tera eu vou pagar uma grana muito grande, assim, eu vou pagar muito. Mas isso é uma questão de tempo, né? Para isso ser viável, etc. É porque você falou né, de criar um conceito de tecnológica para faixa eletrônica, criar. Mas não teria como a gente adaptar uma pessoa já. Isso é criativo, a gente fala uma coisinha. Não, mas eu falei aqui, né, que no futuro muito próximo, quer dizer, a biônica ela vai ser uma coisa estética, assim, ela vai caminhar para uma coisa, né, e por um lado isso vai até aumentar muito o desenvolvimento, né, porque quando você cai para essa linha, você começa a baratear. Claro, tem um monte de coisas negativas aí, não estou nem, né, mas quando a biônica entrar nessa linha de estética, isso vai até melhorar a outra linha, né, e vai baratear muito mais. Então, por exemplo, exoesqueleto, né? Essa questão, por exemplo, da questão de você perder o movimento de pernas e braços, isso é uma coisa hoje que a gente vai avançar muito misturando máquina e biologia, né? Porque se você olhar do ponto de vista eletrônico, quando você perde o movimento, por exemplo, das pernas, o que efetivamente você fez foi cortar fio. Você cortou um fio. Ué, cortar um fio é fácil, é só a gente juntar o fio, não é? Né? Se você olha dessa visão, é um problema. Então a gente vai juntar esse fio. A gente vai usar IA talvez para reaprender, porque a gente não sabe ainda muito como é que essas informações ainda vão, né, pro córtex. Hein? Isso é coisa de uma década ou 2? Olha, eu vou... É porque também, mas por exemplo, a sequência vai ser exoesqueleto. A gente vai... Isso está muito perto de usar exoesqueleto, né? E aí é muito biônica, né? A IA vai estar porque a IA vai estar gerenciando o sistema, né? Então, exoesqueleto a gente vai chegar muito perto. No início a gente vai ter alguns exoesqueletos muito grandes, porque a bateria ainda é um problema e etc, mas isso vai melhorando, né? Isso aí vai melhorar muito a vida de pessoas que não têm aí o movimento das pernas. E aí, numa próxima etapa, a gente sim vai tirar o exoesqueleto, porque a gente vai conectar esses fios efetivamente, né? Você tira lá o exo, né? Porque aqui a gente já não vê, mas a gente já consegue olhar em algumas cidades, você já consegue ver algumas pessoas com um exoesqueleto, assim, uma coisa muito grandona, como se fosse uma cadeira e tal. Isso vai diminuir, né? Vai ficar igual o Homem de Ferro lá, né? Vai.
vocês têm dúvida que a gente vai? Não tem. Isso vai, é uma questão de tempo, né? E aí, claro, aí essa coisa biológica vai demorar mais um pouco, né? E etc. Né? Eu sempre gostei de ficção científica e eu gosto de dizer para meus amigos, vai acontecer isso e aquilo. Eu fiz, nenhuma história de ficção científica até o finalzinho da década de 70 previu a internet. Nenhuma. É verdade. Então a gente não faz a menor ideia do que está por vir. Né? Mas eu espero que todo mundo hoje tenha tido um vislumbre. E eu particularmente adorei. Tá? E eu acho que a gente só deve agora agradecer o professor Marcelo. Tá? E Marcelo, se você quiser dizer alguma coisa agora no final. Bom, então fazer umas considerações finais. Agradecer, né, pelo público, né? Vou memorizar, porque quem não estava aqui também, né, que já saiu. Eu acho assim importante, né, porque a inteligência artificial, assim, discutir isso, né, porque IA é uma coisa real hoje, é uma coisa que está no dia a dia. A gente tem usado, né, alguém falou aqui que o telefone já tinha dado as sugestões já de professor já para o filho e etc, né. Por que é importante essa discussão? Porque essa discussão ela vai nortear essa questão de moral mais para frente. A gente só vai conseguir discutir essas questões aí de moral em cima da IA se a gente efetivamente entender mais a fundo como é que ela funciona. A gente só vai evitar essas manipulações, algum tipo de manipulação social que existe, se a gente entender, né? Se a gente discutir mais. Por isso que é importante esse tipo de discussão mais geral sobre uma linha que, em princípio, parece uma coisa futurística, mas não é tanto, né? Então, é importante, porque é engraçado, né? Porque a gente vê governos, eu não estou falando a nível só de Brasil, estou falando a nível geral. E essas discussões, às vezes, não entram nas agendas, né? Essa questão dessas tecnologias. Então, quem vai, na realidade, regular isso vai ser a gente, né? E se a gente entende a fundo esse tipo de informação, entende a fundo como é que ela funciona, entende que existe um treinamento e a gente está ajudando a treinar, a gente vai conseguir regular e etc, né? E vai conseguir, talvez, usar isso com mais benefício, né? Claro, se vai ter muitos benefícios, vai ter muitas coisas ruins, não tenham dúvidas, né? Muito provavelmente uma IA vai dar um diagnóstico errado de alguma doença, alguém realmente vai acabar, não sei, indo a óbito por conta de uma IA. Já existem alguns acidentes com carros autônomos. Vai. Se eu falar que isso não vai existir, eu tô sendo leviano, né? Mas é um caminho sem volta, e vamos dizer assim, existe uma consciência coletiva, que é a nossa, né? E essa nossa consciência coletiva, ela está na internet, ela virou dados. Se essa nossa consciência coletiva treinar essa IA, eu acredito que a grande maioria dela é boa. Então ela vai treinar uma IA boa, assim. A gente tem que pensar nessa visão, né? Eu estou sendo bem filosófico, mas é isso mesmo, né? Porque no fundo é isso. A consciência coletiva mundial está em dados hoje. O que a gente está fazendo é passar ela para máquinas hoje, né? E no fundo, eu acho que a maioria dessa consciência é boa. Então ela vai ajudar muito mais do que não ajudar. Assim, essa é a minha visão, entendeu? Eu tenho uma visão bastante otimista. Assim. Meus alunos sabem que eu sou muito otimista, né? Isso aí. Obrigado. Agradecer ao professor Marcelo. Obrigado a vocês.